Então, pessoal, vamos à parte 2 de hoje, que vai falar sobre a análise dos métodos de flauta doce. Essa unidade, ela foi postada no guia de vocês, né? É meio que assim, uma análise um pouco mais prática. Se eu pudesse, eu mostrava, né? Se a gente tivesse presencial, eu colocaria vários livros sobre a mesa para a gente analisar, né? Aqui online é mais complicado, por mais que eu mostre, o livro vai aparecer de cabeça para baixo, né? As letras vão ficar invertidas, não dá um efeito tão interessante. Então, eu tentei tirar o print, pelo menos da capa de algum deles, para que a gente possa discutir aqui e ver qual foi a função dessa unidade no nosso guia de estudos, tá? A gente viu, para quem, né, teve oportunidade de ler, os métodos de repertório a uma voz que sugere desde as primeiras lições uma outra voz que é realizada pelo professor ou por um aluno mais adiantado, digamos assim, né, se for uma turma com 6, 7 alunos. E a gente pode citar o Tiller, a Elizabeth Prosser e o Mário Videla. Eles são bem conhecidos, tá? Desses aqui que eu tô falando, a Elizabeth Prosser é uma das únicas que começa a função da leitura de notas com Lá, Dó. Ela não usa a sequência que nós fizemos aí, que a maioria, 90% dos livros usam, né? Que é Si, Lá, Sol ou Sol, Lá, Si. Ela usa Lá e Dó na iniciação, tá? Que seria as primeiras notas, esse Dó aqui mesmo. Eu acho um pouco complicado, porque, assim, pelo fato do Dó ser uma referência de não é continuidade dos dedos como, né, ou descendo ou subindo, eu particularmente acho mais difícil, mas para trabalhar a leitura de nota, o livro dela é fantástico. Ele é todo ilustrado, a capa dele é um pouquinho rosa, mas as páginas são todas, os desenhos são meio cinza, com alguns detalhes em rosa, dá para tirar xerox sem borrar, sem ficar estranho. E ela usa, assim, apesar de muitas melodias folclóricas, mas ela já coloca desde as primeiras lições duas vozes para a gente trabalhar. E para quem não quer uma leitura mais convencional, na iniciação para crianças, eu indico também, claro, a Elizabeth Prosser. O Tiller é um método bem antigo, acho que todo mundo que trabalha com flauta deve conhecer essa famosa capa laranja. É bem antigo mesmo, ele tem vários volumes, esse aqui é o primeiro, tá? E ele trabalha muito com parlendas, nós vamos ver isso aí também no print daqui da nossa aula. Eu só queria mostrar para vocês, né, que esse aqui é o livro mesmo. E apesar dele ser um livro antigo, ele também trabalha desde o início as músicas conhecidas, Limão, Mucama Bonita, Havia um Pastorzinho, que é da Margarida, todas essas canções Trem de Ferro, folclóricas desde o início, já o trabalho a duas vozes. E isso também vai fazer com que o aluno trabalhe mais esse aspecto auditivo, a questão harmônica. Tá? O Mário Videla eu gosto bastante, porque ele trabalha muito com pergunta-resposta, dá um efeito muito interessante. E a gente vai discutindo aqui ao longo dos slides. A Rosa Lúcia Maria dos Mares Guia, ela faz um livro que ela chama de pré-leitura. O nome já está falando. É antes da leitura tradicional. Então, quem trabalha com crianças muito pequenas e quer alguma coisa mais relacionada a gráfico, né? E não leitura tradicional, e tem uma certa dificuldade, a Rosa Lúcia faz esse trabalho que eu acho bem interessante, sim, com os gráficos das músicas iniciais. Então, ela não coloca nenhum tipo de partitura. O livro inteiro dela é de gráfico, tem os traços relacionados aos tempos, né? Som longo, som curto, e na lateral ela coloca o nome das notas. Então, a gente chama de pré-leitura. Outra autora que eu até citei no guia, gosto até mais, que também trabalha com pré-leitura, é a Teresa Castro. Ela é mineira, de BH. O livro dela, ele vem o livro, o CD com as músicas que ela gravou, que ela colocou, algumas composições são folclóricas e outras são dela. E também vem os toquinhos, que são as referências dos tempos, tá? No caso da Teresa, eu gosto de trabalhar a referência da nota com cor, mas é uma escolha minha. Por exemplo, eu gosto de usar o azul no Si, o laranja no Lá, o amarelo no Sol, o Dó geralmente eu coloco lilás, alguma coisa assim. E depois eu só vou até o Ré, que eu uso verde, mas eu não, depois do Ré, depois das 5 notas iniciais, eu não uso mais. Isso é uma pré-leitura, né? Para iniciação mesmo. E a Teresa, ela já faz um trabalho diferente. A relação dela não está nas cores, mas no tamanho do quadrinho. Então, se vocês observarem aí, a leitura é vertical,
da música 2x10, que eu já trabalhei numa outra aula, ela trabalha o quadrinho vermelho, ele tem o dobro do tamanho do amarelo, então é essa referência de dobro metade relacionado mais ao tempo, né? Então, como que ficaria aqui? O azul aí, ele está referindo às colcheias. Se vocês observarem, os quadradinhos estão cortados. É por causa disso. E ela vai aumentando. Ela começa no si e lá, depois ela coloca o sol, depois ela coloca o dó, e aí ela vai chegando num patamar. Não muitas notas, claro, senão ficaria estranha a leitura. E esses quadrinhos que vocês estão vendo nas músicas, eles vêm em forma de toquinhos de madeira para que você trabalhe essas percepções rítmicas com os alunos iniciantes, principalmente, é claro, as crianças menores, tá? Aqui tem o Mário Videla, que eu falei anteriormente, né, e a Judite, eles fazem um trabalho, assim, ao meu ver, espetacular, porque eles usam muito a escala pentatônica como uma referência inicial. Então, eu falo assim, se você chegou nas notas graves, ao invés de eu seguir a Elizabeth Procel, eu já pulo para o Mário Videla, que eu acho as melodias muito atraentes. Tem a parte que o professor toca junto com o aluno, ele já trabalha forma musical desde o início, né? Então, se vocês observarem, a linha de cima, ela só vai fazer a nota si, né? A gente está fazendo referência a tempo e não nota. A nota não vai ser modificada. Mas olha a linha de baixo, que pode ser executada pelo professor, né? Ou por um outro aluno. A linha de baixo, ela tem uma melodia bem interessante e, no caso, o aluno iniciante, ele tem que ter essa percepção da contagem das pausas, né? Então, ele já acostuma desde o início com isso, né? Ele coloca também a questão da percussão, que pode ser utilizada tanto com instrumentos como com percussão corporal, se vocês quiserem adaptar desde o início. Eu gosto das melodias. Às vezes ele trabalha em forma de cânone, né? E ele faz uma referência de sequência de notas que eu particularmente é o que eu gosto. Ele usa o mi, eu uso depois o ré grave, por último o dó. E só depois que eu já cheguei aqui é que eu vou para a nota fá. Isso é uma escolha minha. Tá? Eu acho que fica mais interessante, mais lógica que a sequência dos dedos. Então, eu pego várias melodias do Mário Videla, primeiro todas que utilizam a nota mi, depois todas que utilizam mais o ré grave, e eu gosto muito do trabalho dele. Aí é que vocês percebam que, né, tem como se fosse um solo, né, um aluno fazendo alguma coisa, depois todos, né, como se fosse o tutti. Então, ou seja, você vai trabalhar a forma musical, você vai trabalhar a questão do dueto, a questão da pausa, né, de várias questões musicais importantes desde o início das atividades, com uma nota só, né, que a gente viu que é a nota si anteriormente, e depois a gente vai aumentando até chegar em algumas melodias mais elaboradas. E tem muitas outras, tá, gente? Eu peguei aqui alguns exemplos. Aí tem o Tiller, né, que também é o mesmo que eu mostrei, só que esse livro é outro, Vamos Tocar Flauta Doce. Porque é outra edição, essa já é a 32ª edição, tá? Esse aqui do laranja, eu não lembro qual edição que é, aí eu teria que olhar aqui dentro, mas eles foram modificando algumas das melodias folclóricas. Esse é o primeiro volume, viu, gente? É o mais antigo. Eu ganhei esse livro aqui e eu guardei porque, assim, é uma raridade se achar, porque esse aqui foi o primeiro volume. Vocês podem ver que até a capa já ficou mais atrativa, né? Eu achei que era a segunda edição, essa é a primeira. E esse já é a 32ª, né, edição. Aí ele já vem um pouquinho mais, né, atrativo. Algumas melodias são modificadas, mas a essência, no geral, ela é a mesma, tá? Aqui tem o Tiller, o Helder Parente e Rui Vanderlei aí na foto para vocês, né, para quem não conhece, que fizeram a composição desses métodos. Os primeiros métodos, gente, de flauta, né? Também usa essa questão da repetição de notas. Nesse caso aí também é o si. E a linha de baixo faz uma variante, né? Para complementar essa questão harmônica e também fica bem interessante. Muitas músicas folclóricas. Aí vocês devem falar assim, mas por que todo mundo só trabalha música folclórica, né? Parece que não existe outra coisa. Existe, a gente vai falar um pouquinho, né, de alguns outros, mas é por causa dos direitos autorais, né? A gente tem uma limitação, tanto que no guia eu tive que colocar, às vezes, assim, alguns compassos e cortei a partitura.
por causa disso. A gente bate nessa questão dos direitos autorais e é por causa disso que as músicas anônimas e folclóricas acabam sendo as mais utilizadas, tá? Não é só porque o método é para criança, não é isso. É porque senão você teria que criar uma letra, criar uma melodia, fazer um playback específico seu para estar atuando no mercado. A gente não pode colocar músicas conhecidas, né, claro, dentro do livro. A gente pode colocar nas aulas, mas dentro de um método é mais complicado. O Mário Mascarenhas, ele é muito conhecido, né, no violão e outros métodos. Tem aqueles que detestam. Aqui eu coloquei a foto do primeiro volume, que também é mais antigo, mas ele tem 3 volumes. Eu não gosto de falar negativamente do Mário Mascarenhas. Tem gente que detesta porque fala que ele faz um método, assim, muito voltado para canções folclóricas conhecidas e algumas melodias europeias, com arranjos mal feitos, digamos assim, harmonicamente. Eu não falo isso porque é muito raro a gente achar um autor que faz arranjos e adaptações específicas para flauta doce. Para coral a gente acha muito, mas para flauta doce não. Então eu não poderia criticar o Mário Mascarenhas, muito pelo contrário, porque no 3º volume dele, ele utiliza Tico-Tico no Fubá, ele utiliza o chorinho Pintinhos no Terreiro, a 2 vozes. Tem algumas peças que ele utiliza 3, 4 vozes. Então, assim, o primeiro volume, realmente, de atrativo, ele não tem muito, não, mas também é muito antigo. Agora, o 2º e 3º volume, ele coloca cancan, ele coloca alguns trechos de obras, né, que são bem conhecidas, temas clássicos, digamos assim, conhecidos, facilitados na tonalidade que fica perceptível para a flauta doce. O Chorinho Primeiro Amor, né? Então, assim, se ele não tivesse feito essa adaptação, eu não conheço nenhum outro arranjo desses chorinhos que sejam específicos para a flauta doce, a menos que você peça para um colega, para alguém, né, que sabe fazer arranjo, escrever para você. Naquela época, né, a gente não tinha tantas pessoas voltadas para essa coisa do arranjo, da composição, da harmonia, então era raridade a gente achar algum material específico para flauta doce. Então, eu particularmente acho que todo método tem um ponto falho e tem um ponto positivo. A gente tem que olhar o que a gente gosta mais de cada um. Eu não uso nenhum. Eu faço uma coletânea, um pouquinho de cada, e faço a minha apostila e o meu material. É assim que eu particularmente trabalho. Eu não sigo nenhum deles de cabo a rabo. Falando assim, eu vou usar a Elizabeth Procer até o final do livro, é com ela que eu vou trabalhar. Eu não faço dessa forma. É por isso que eu quis mostrar para vocês conhecerem a especificidade de cada um. Esse aqui é do Mário, é o comecinho do primeiro volume, tá? Confusão na flauta. Então, ele coloca também as notas lá iniciais, ó, nota lá, nota si, notas fáceis, mas desde o início, que no caso dele, ele segue acompanhamento do piano. O Suzuki, né, para quem não conhece, não sabia, ele tem método específico também para flauta doce, que não é o violino, que é mais conhecido. E aí ele tem também uma forma diferenciada de leituras iniciais, tá? Que não tem muito a ver com os demais métodos. Aí teria que fazer um curso específico do Suzuki, se alguém tiver oportunidade, para conhecer e entender mais a fundo o porquê das notas. Ele trabalha muito os termos de articulação, tá? Desde o início, bem legal. A Yamaha também é bem positivo, se chama Sopro Novo. Tem o da soprano, tem o da contralto e ainda tem um de prática de conjunto, que são pequenos arranjos feitos pela Yamaha. A Cristal trabalha até hoje com várias capacitações, quem tiver oportunidade pode fazer, que é muito interessante, a didática dela é muito boa. O que eu acho de mais positivo no método Sopro Novo da Yamaha? Ele também trabalha desde o início, notas iniciais, com acompanhamento. Então, ele vem em CD, com os áudios tocados com a flauta doce, muitíssimo bem executado, e o áudio do playback, que seria o piano, para que você utilize nas aulas. Então, a vantagem é que ele tem todo um acompanhamento. Se eu fosse falar assim, é o meu favorito? Não é o meu favorito, mas eu utilizo algumas melodias, inclusive a gente fez o Clarão da Lua, que foi tirado desse método, mas é porque ele só faz piano. Ela não coloca, assim, uma diversidade como o método Tons que a gente vai falar. É só acompanhamento de piano. Mas é muito bonito, muito bem executado. Também vale a pena ter. É um trabalho que pode ser realizado em qualquer faixa etária pelo fato dos playbacks, dos áudios serem muito bem executados, tá, pessoal? Não é um método específico para criança, não. Já o Monkey Meyer, ele é um dos mais conhecidos, é um alemão.
e ele trabalha sempre nessa ordem. A primeira e segunda página de cada capítulo são exercícios técnicos, geralmente está relacionado a escalas, vocês podem ver aí, né? Tem muito a ver com a escala de dó maior, arpejos. Ele trabalha toda a dificuldade técnica, entre aspas, né? Das tonalidades que vão ser trabalhadas naquele capítulo. E só depois ele trabalha com músicas folclóricas ou pequenos trechos de músicas eruditas. Ao meu ver, para aumento e melhoria, né, prática, técnica, de leitura de notas é o melhor que existe. Ele força mesmo a leitura do aluno, trabalha com passo composto desde o início, é um método fantástico nesse sentido. O que ele não é? Atrativo para criança e adolescente. É um método para você agregar, claro, a parte técnica junto com as músicas, mas a parte de leitura ele desenvolve fantasticamente para mim. Eu ainda acho que é um dos melhores nesses termos, né? De parte de forçar mesmo essa questão da leitura musical. A parte técnica dele é exemplar, porque ele trabalha muito escala, muito arpejo. Ele vai subindo as tonalidades. Lá para o final do livro, ele trabalha coisas bem difíceis em tonalidades diferenciadas, não fica assim, só no dó maior. É um livro muito bom, vale a pena. Também sofreu várias edições, vocês vão encontrar ele na versão em português, alemão, que é o original, que é maravilhoso, e também em espanhol. Tá? Então, às vezes você vai ver algumas cantigas, páginas específicas que vão se diferenciar entre um e outro. É por causa dessa questão das edições, tá? Mas, no geral, é um método muito bom. E o que eu gosto dele também é que ele mostra muito as notas da posição auxiliar. Por exemplo, o si, né? Que a gente faz aqui, eu acho mais fácil, mas tem gente que gosta de usar o si na posição 2, ele é um pouquinho mais baixo, mas funciona. O mi agudo, né? Tem gente que usa a posição auxiliar. Afinação um pouco mais alta, mas funciona para quem tem dificuldade de destampar um pouco atrás, nos agudos. Então, desde o início, ele mostra várias notas, inclusive ele treina algumas notas na posição auxiliar, que ele chama de posição 2, tá? Muito legal. É um método alemão. Aqui está uma fotinha, né? Para a gente conhecer. Esse é da Viviane Beinecke. Ela trabalha esse livro chamado Lenga La Lenga. É um método que vem um VCD, então ele vem todas as cantigas, e além disso ele tem uns jogos também, né? É parecido com o estilo de videogame. E o Lenga La Lenga, ele utiliza também muitos duetos, como esse que está na tela. Alguns não são tão fáceis de execução, outros são mais tranquilos. E o jogo que ela chama de percussão de mãos e copos, que vem a legenda no livro, vem os vídeos para a gente poder treinar, e ela também trabalha com muitos cursos de capacitação. Então, a ideia dela é pegar cantigas folclóricas, trabalhar flauta e, ao mesmo tempo, a percussão com copos, tá? Por isso que ela não chama exatamente de método, por causa disso, ela chama de um divertimento para mãos e copos. E eu acho muito interessante também, tá? É um outro perfil para quem trabalha às vezes, com escola regular, né? Uma ou outra peça dá para se diferenciar assim. E a parte de audição também das peças são muito boas, muito bem elaboradas, tá? E aí vem um dos que eu particularmente mais gosto, que é o método, eu chamo de tons, tá? Que é da família do Ed Mota. Eles tem volume 1 e 2, o método de iniciação musical para jovens e crianças. Por que eles puseram jovens e crianças? Dá para fazer com adulto também. Gente, a melhor qualidade que existe, na minha opinião, de playback é esse aqui. Não é assim, criticando os outros, né? Claro, de forma alguma, né? As coisas vão mudando, mas ele não é aquele livro que do início ao fim tem acompanhamento de piano. Não tem. Ele foi gravado em estúdio, você sente como se estivesse tocando com uma banda profissional mesmo, os playbacks são de altíssima qualidade, na minha opinião, e ele faz, às vezes, playback com 2, 3 notas, que foi através desse livro que eu e o professor Celso nos inspiramos para fazer o guia de vocês, né? Tanto que essa faixa que vocês, né, para quem já fez do ciclo 2, a faixa 3, foi quase copiada do método Tons, né? Foi inspirada exatamente no playback deles, que a qualidade é realmente fantástica. É assim, para mim, de qualidade sonora, assim, mesmo, é o melhor trabalho no mercado atual. Vale a pena ter os 2 volumes, principalmente o primeiro, porque, como eu disse, você pode iniciar ele tanto com criança, quanto com adolescente, quanto com adulto. Não tem ninguém que não curta os playbacks
das músicas deles. São fantásticas, trabalha ritmos diferenciados, tem uma faixa que até eu brinco com os alunos, eu chamo isso não, tem um nome próprio, que é essa daqui, né, eu chamo e falo para eles que é um sambinha, porque é praticamente um samba mesmo, é muito interessante, tá? Vocês podem ver aí que são poucas notas, né? E aí dá para trabalhar com partitura, pode adaptar para cifra melódica, vai depender da faixa etária, mas o playback pode utilizar o mesmo que funciona, desde criança de 5 anos até a faixa etária de adultos. Eu não vou usar o áudio por causa do direito autoral, mas, gente, vale a pena. Quem tiver interesse aí olhar na internet, esse está no guia, né, como exemplo para vocês. Para mim, de qualidade de playback, é o melhor do mercado. Ainda, a não sei que tenha surgido outros, é claro que eu ainda não tenha conhecido, tá? Mas a ideia aqui não é criticar de forma alguma e nem falar qual que é o melhor ou qual que é o que não tem nada de errado. Não é isso. É conhecer os materiais que são mais utilizados nas escolas, as possibilidades que nós temos, é claro, e vocês vão depois conduzir a sua forma de ensino, né? Como vocês acharem mais viável. E isso, claro, vai depender também da escolha de acordo com a faixa etária. Tá bom? Eu só quis explanar aqui, né, porque tá no guia, mas eu acho importante mostrar os livros. Ah, e eu esqueci de mostrar para vocês também, esse aqui, ó, também é Mário Mascarenhas, eu acabei esquecendo de pôr a foto dele, que é Brincando com a Flauta Doce, Melodias Fáceis, tá, gente? Pra vocês verem o tanto de livro que tem só do Mário Mascarenhas. Esse aqui também tá bem voltado para o folclore, como sempre, tá? Lá, Escravos de Jó, tem as flautas com os desenhos das notas abaixo, também mais voltado para essa linha folclórica. Agora, o método Tons, não. Aí são composições deles mesmo, eles que fizeram, com playbacks de estilos variados, tá? Aí tem jazz, tem samba, tem bastante instrumento na questão da publicação aí dos áudios, ok? Bom, pessoal, muito obrigada pela presença de todos e até a próxima, se Deus quiser. Vou pausar a gravação. Muito obrigada, viu, pela presença.